Luffy só se tornou o deus do sol Nika graças a uma pessoa. Se essa pessoa não existisse, Nika nunca renasceria e o mundo nunca veria o amanhecer. Além disso, Kuma finalmente perde sua vida. Esse é um adeus a um dos maiores personagens de One Piece. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e bom galera, esse capítulo 1102 foi um dos mais emocionantes que eu já li em todo o One Piece. Finalmente terminamos a história do Kuma e também é revelado todos os seus segredos. E eu peço que se você gostar desse vídeo, para você deixar o seu like. Isso é tão emocionante para mim quanto foi ler esse capítulo. Mas então, vamos agora para o One Piece 1102, chamado A Vida de Kuma. O capítulo continua o flashback do Kuma e da Bonnie, e já começa com a jornada da Bonnie após ela fugir dos agentes da Cypher Pool. Ela forma sua própria tripulação pirata chamada Piratas da Bonnie, e eles juntos vão para o mar com o objetivo de buscar o Kuma, o seu pai. Os piratas da Bonnie então recebem pistas de que Kuma estava em uma certa ilha, e imediatamente eles vão para lá. Eles então invadem a ilha e saem atacando todos os marinheiros que estavam ali protegendo o local. E enquanto lutam contra os fuzileiros navais, eles revelam que os piratas da Bonnie são uma tripulação terrível, que por onde quer que passam sempre deixam idosos e até mesmo crianças feridas para trás. E por isso, eles precisam capturar esses piratas. Só que após Bonnie derrotar esses marinheiros, descobrimos a verdade por trás desses rumores. Bonnie apenas transforma seus inimigos em idosos ou crianças, com os poderes de sua fruta. E é por causa disso então que os marinheiros acreditavam que eles eram piratas realmente malignos. Mas enquanto avançava pela ilha em busca do Kuma, descobrimos que Kuma de fato estava naquela ilha. Porém, ao ver Bonnie se aproximando, ele decide que não podia encontrá-la naquele momento. E então, com os poderes de sua fruta, imediatamente ele se teleporta dali, se perguntando por que a Bonnie decidiu se tornar uma pirata, e também desejando que ela pare de ir atrás dele. Porém, apesar de não encontrar seu pai na ilha, Bonnie continua otimista e fala para sua equipe para eles continuarem procurando. Ela também fala que agora que está no mar, também irá atrás de Nika, porque quando encontrar seu pai e disser que encontrou Nika, ele ficará muito feliz. Bonnie então decide passar batom para parecer mais velha, e também põe um piercing onde ficava sua doença dos cristais de safira, dizendo que assim seu pai a reconheceria apesar da mudança de idade e de aparência. Nesse instante a cena então corta para Luffy, no momento em que ele recebe sua primeira recompensa no valor de 30 milhões após derrotar os piratas Arlong, e sua tripulação pirata finalmente começa a se destacar no mundo. E é bom lembrar aqui que todos esses acontecimentos estão acontecendo no mesmo instante, tanto Luffy lutando contra Arlong, como Bonnie saindo ao mar e até mesmo outros acontecimentos paralelos que ainda veremos nesse capítulo. Com Luffy ganhando sua primeira recompensa, seu rosto é espalhado pelo mundo inteiro, e vemos várias figuras importantes reagindo a isso. Dragon, após ver seu cartaz de procurado, decide ir até Logital, perguntando ao Sabo quem era o marinheiro responsável pelo local, no qual o Sabo diz ser o Smoker. E basicamente Logital, como sabemos, é praticamente uma ilha obrigatória de se passar para todos os piratas do East Blue que querem entrar na Grand Line. Então com isso está confirmado que Dragon só foi para esse local para permitir que Luffy entrasse na Grand Line. Ele só foi lá para salvar seu filho. Também podemos ver Ace reagindo à recompensa do Luffy, dizendo ao Jinbe que aquele era o seu irmãozinho, e Jinbe fica surpreso por ele ter derrotado o Arlong. Kuma também vê o cartaz e expressa surpresa por ver o filho do Dragon sendo um pirata.
Pouco depois disso, próximo ao tempo dos eventos de Enies Lobby, onde Luffy atacou a ilha judiciária do governo mundial, Kuma visitou Vegapunk em Egghead. E Vegapunk mostrou a ele um exército de pacifistas sendo produzidos, no qual Kuma diz que isso é perturbador. Vegapunk e Kuma então discutem sobre o recente incidente de Enies Lobby, onde um pirata declarou guerra contra o governo mundial, obviamente se referindo ao Luffy ao queimar a bandeira do governo. E Kuma fala já saber do ocorrido, e ainda diz mais, ele revela que o pirata que fez isso é Luffy, o filho de Dragon. Kuma também diz que é muito curioso como um garoto com poderes de borracha está desafiando diretamente o governo mundial, dizendo que isso se parece muito com seu ídolo Nika. E como já vimos no capítulo anterior, Kuma já sabia que o poder de Nika era ter um corpo de borracha e usar sua própria imaginação, trazendo ela para a realidade. Isso ele sabia pelas histórias que sua família de bucaneiros sempre contava para ele. Então com isso, podemos perceber que Kuma já desconfiava que Luffy possa ser de fato Nika, e isto vai ficar ainda mais aparente com o decorrer do capítulo. A cena então corta para pouco tempo no futuro, no incidente de Thriller Bark, no momento em que Kuma chega na ilha com a missão de acabar com os Chapéus de Palha. Kuma então diz para os Chapéus de Palha apenas entregarem o Luffy, que todos sairão vivos, mas imediatamente eles negam. Zoro então enfrenta Kuma por isso, e Kuma decide fazer uma aposta com Zoro, aquela que já conhecemos. Ele tira toda a dor do Luffy e se Zoro a suportasse, ele iria embora. Kuma pensa consigo mesmo que aquela quantidade de dor poderia até mesmo ser capaz de nocauteá-lo, mas por incrível que pareça, Zoro a suporta e continua consciente, fazendo Kuma perceber que Luffy tem ótimos companheiros. Pouco tempo depois desse incidente, Kuma recebe uma ligação via Dendemushi com a ordem de se preparar para a guerra contra o Barba Branca, porque Ace estava sendo preparado para sua execução. E mais uma vez, então temos um pequeno salto no tempo, desta vez indo para Sabaody. Vemos a cena de introdução de Bonnie com ela comendo no restaurante, mas desta vez podemos perceber algo que não foi mostrado na sua primeira aparição. Agora descobrimos que Kuma estava escondido do lado de fora do restaurante, olhando para Bonnie através de uma janela. Ele pensa consigo mesmo que esta é a última vez que verá o rosto de sua filha e diz que ela se tornou uma pirata realmente poderosa. Mas logo Kuma é interrompido com a notícia de que um pirata havia acabado de atacar um nobre mundial no leilão humano. E ele fica espantado com essa notícia, dizendo que todo mundo sabe que é um tabu enorme atacar um dragão celestial, ainda mais estando tão perto de um quartel-general da marinha. Mas então Kuma imediatamente vai até o telhado do leilão para olhar o que estava acontecendo lá dentro e fica chocado ao descobrir que foi Luffy quem socou um nobre mundial para proteger um tritão. Ele percebe que todos os Chapéus de Palha novamente estão envolvidos com esse incidente e diz que ninguém fez algo assim em centenas de anos. Logo em seguida, a cena então corta para poucas horas à frente, quando Kizaru, Sentomaru e os pacifistas já haviam chegado a Sabaody e estavam prestes a capturar os Chapéus de Palha. Nesse momento, Kuma então entra no meio da batalha. Ele se desculpa mentalmente com Dragon e Ivankov, esperando que eles o perdoem um dia, e dizendo que vai deixar a prova de que ele viveu nesse mundo com o futuro da Bonnie e do garoto do Chapéu de Palha. Assim então Kuma, tocando um por um, arremessa todos os Chapéus de Palha, cada um para uma ilha diferente, restando apenas o Luffy. Onde temos a cena do Luffy derrotado no chão, gritando que não foi capaz de salvar nenhum de seus companheiros. E nesse quadro podemos ver a cena do ponto de vista do Kuma, com ele pensando que isso que o Luffy está falando não é verdade, que o Luffy simplesmente apenas não está pronto para o novo mundo, mas que um dia ele será o homem que salvará o mundo inteiro. E pensando isso, Kuma então se aproxima de Luffy, que estava chorando, e também o tira dali, o enviando até a Amazon Lily. E aqui já podemos perceber que Kuma tinha total certeza de que Luffy é de fato Nika, o seu grande ídolo, aquele que foi sua esperança,
o homem que no futuro salvará o mundo. Desde o fato do Luffy ter um corpo de borracha, até ele desafiar diretamente o governo mundial e os nobres mundiais, sem se importar com as consequências, fez o Kuma acreditar de fato que Luffy é o Salvador e apostar todas as suas fichas nele. A cena então corta para pouco tempo no futuro, na ilha de Egghead, onde o Gorosei Saturno ordena Vegapunk que colocasse o interruptor adicional no Kuma de autodestruição, apenas por precaução. Vegapunk claramente fica chateado com isso e tenta negociar outros métodos que permitiriam Kuma manter a sua consciência, dando uma opção de uma de suas novas tecnologias de mudança de personalidade, mas Saturno permanece indiferente quanto a isso, dizendo que foi uma ordem e a mente do Kuma deve ser apagada. Saturno diz para Vegapunk que ele também é um homem da ciência e qualquer tentativa de enganá-lo falhará. E um detalhe curioso aqui é que o Gorosei Saturno diz que ele é um homem da ciência, claramente referindo também ser um cientista. Já sabemos que ele é o deus guerreiro da ciência e da defesa, como já nos foi revelado, mas se ele é de fato um cientista, ele pode ter muitos outros poderes que ainda não conhecemos, tendo modificações em seu corpo, talvez até mesmo em sua própria Akuma no Mi, já que ela parece ser diferente de todas as outras, e também muito mais poderosa. Isso pode ser semelhante a como Caesar Claw melhorou os poderes da sua fruta usando seus conhecimentos científicos. O Gorosei Saturno pode ter feito a mesma coisa com sua Akuma no Mi. Vegapunk então fala bem baixo que assim o Kuma não poderá ver a Bonnie novamente, e apesar de ter falado baixo, o Gorosei consegue ouvir, deixando Vegapunk surpreso. Gorosei então diz que foi ele mesmo quem lhe deu super audição. Então com isso realmente temos a confirmação que o Gorosei tem o corpo modificado. Mais um tempo então se passa e finalmente chega o dia do Kuma perder sua memória e sua personalidade. Um pouco antes da batalha de Marineford, Kuma e Vegapunk então se despedem, com Vegapunk dizendo que irá programá-lo para lutar contra os piratas do Barba Branca em Marineford. Mas Kuma pede a Vegapunk que o programasse também para proteger o navio do Chapéu de Palha, até pelo menos um deles voltar até lá e buscá-lo. Nesta época, todos os Chapéus de Palha já estavam treinando e o navio estava em Sabaody. Kuma diz que adoraria ver o crescimento do Chapéu de Palha, mas como não pode fazer isso, pelo menos quer proteger a casa deles. Vegapunk fica surpreso com o pedido de Kuma e pergunta se ele realmente tem tanta fé assim no Luffy, e Kuma responde que as ações desse garoto estremeceram seu coração. Ele fala que sabe que Nika é apenas uma lenda, mas que prometeu a Bonnie que um dia um guerreiro da libertação viria para libertá-la, e que se houver um guerreiro que mudará os mares um dia, esse alguém será o Luffy. Vegapunk então concorda com seu pedido e Kuma, usando os poderes de sua fruta, retira suas próprias memórias em uma bolha. Kuma então diz a Vegapunk que as memórias desaparecerão quando alguém as tocar, e por isso Vegapunk desenvolveu um sistema para observá-las e estudá-las sem precisar tocar na esfera de memória em si. Então, enquanto Kuma retirava suas memórias, ele apenas sorri, se perguntando quantas pessoas tiveram problemas por sua causa, enquanto um pequeno flashback de toda sua história era passado diante de seus olhos, desde o momento em que ele nasceu, seu relacionamento com seus pais, quando conheceu Ivankov e Dini, quando entrou para os revolucionários, após Dini crescer e eles morarem juntos, o dia em que ele encontrou a Bonnie e finalmente terminando no momento em que ele conseguiu curar sua filha. Kuma se via correndo por todas essas memórias enquanto seu corpo mudava conforme ela passava, e enquanto Kuma se via vendo toda sua vida novamente, Vegapunk estava prestes a puxar a alavanca que apagaria
toda a consciência do Kuma. Vegapunk, ao segurar a alavanca, chora muito, porque Kuma foi mais do que apenas um experimento, foi seu grande amigo nesse tempo que passaram juntos. Vegapunk então responde à fala do Kuma de quantos problemas ele deu às pessoas, dizendo que sua morte é o único problema que ele causará àqueles que o amam, dizendo que Kuma é um verdadeiro herói. Kuma então sorri com esta fala do Vegapunk e dá as suas últimas palavras. Obrigado, Vegapunk, por ter salvado a Bonnie, e quando encontrar a Bonnie novamente, por favor, dê um recado por mim. Feliz aniversário de 10 anos. E então logo em seguida, Vegapunk, não se aguentando mais de choro, finalmente puxa a alavanca, apagando de uma vez por todas toda a consciência de uma das pessoas mais bondosas de One Piece. Aqui morre Bartolomeu Kuma e nasce o pacifista. As memórias de Kuma então são guardadas em uma sala do laboratório que ficou conhecida como Sala Nikkyo. E então nos últimos quadros vemos o momento em que Bonnie toca nessa bolha e absorve todas as memórias de seu pai. E enquanto descobre toda a verdade, as últimas palavras de Kuma passam pela sua cabeça, lhe parabenizando pelos seus 10 anos, o que faz Bonnie cair totalmente em lágrimas. Eu acredito que nesse ponto da história é impossível não ver o Kuma como uma das figuras mais importantes de One Piece. Foi ele quem literalmente fez Nika existir. Ele que percebeu que Luffy poderia ser o escolhido e o guiou diversas vezes, o salvando em Sabaody, escoltando seu navio e depositando todas as suas esperanças nele, esperando que um dia ele possa trazer felicidade e liberdade para Bonnie, como ele havia prometido. Isso também nos confirma ainda mais que Bonnie entrará de fato para o Chapéu de Palha, porque Kuma já está praticamente morto. A única coisa que sobrou foi seu corpo sem consciência, que serve apenas como uma arma de batalha. Então Bonnie, que agora pegou todas as memórias de seu pai, sabe que Kuma acreditava que Luffy é de fato Nika. Então ela com certeza vai se juntar a eles no restante dessa jornada. E assim chegamos ao fim dessa história, que sem dúvidas é o passado mais triste e emocionante de todo o One Piece. Mas bom galera, Bartolomeu Kuma foi basicamente o criador de Nika, ele que esteve por trás guiando Luffy por praticamente o início todo de sua jornada. Foi ele que permitiu que Luffy ficasse mais poderoso. Se o Kuma não tivesse acreditado no Luffy, sem sombra de dúvidas, Nika não existiria hoje em dia. Mas então eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, eu peço para você deixar o seu like. Isso de verdade é uma ajuda gigantesca para o canal. E também se inscreva no canal e ative o sininho, porque eu sempre estou trazendo os novos capítulos aqui para você, e você estando inscrito não vai perder nenhum deles. Então eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima!